foi utilizado algum recurso da psicologia ou afins durante o processo de desenvolvimento das metodologias de aconselhamento da Avalanche. E depois a HB pede para você dar algumas dicas de ferramentas ou métodos para conselheiros. Tá. Respondendo a primeira pergunta, foram. Porque eu montei a grade tanto da escola de sexualidade quanto de aconselhamento, e na época eu bebia da fonte, né, do integracionismo. Mas agora o que eu vejo que foi uma coisa interessante. Quando a gente se lançou para a primeira escola de aconselhamento, eu ainda não tinha me debruçado sobre aconselhamento bíblico. E eu lembro que eu tinha que montar uma palestra, afinal de contas a escola era sobre aconselhamento, eu tinha que dizer o que é o aconselhamento. E eu lembro que eu ainda coloquei na grade o seguinte: vamos colocar aqui a introdução ao aconselhamento, mas vamos fazer uma diferenciação entre o que é psiquiatria, o que é psicologia, o que é psicanálise, o que é aconselhamento, o que é aconselhamento cristão. Nem falava bíblico na época. E eu ainda não tinha bebido da fonte estritamente bíblica, né? E aí eu lembro que pensei nessa grade, chamei gente para falar e tal, mas a palestra de aconselhamento tinha que ser minha, porque afinal de contas eu estava coordenando a escola, e era melhor eu ter assim um roteiro. A escola vai ser construída sob qual perspectiva, né? Sob qual plataforma. E aí eu lembro que eu fui montar a tal da palestra. E eu falei assim, bom, então deixa eu pesquisar os melhores autores. Só que na hora que eu fui pesquisar, eu falei assim, bom, mas autor por autor, a galera que vier, pesquisa. O que eu quero saber é o que a Bíblia fala sobre aconselhamento. Gente, olha o livramento. E aí o que rolou? Eu fui pesquisar na Bíblia o que a Bíblia falava sobre aconselhamento e montei um estudo. Esse estudo, inclusive, eu uso até hoje. Só que agora eu tenho mais assim recurso, né? Porque eu conheci outros coleguinhas que têm outros livros, livros que são muito bons e que a gente pode adotar para até otimizar o tempo. Mas respondendo a pergunta, sim, nós fomos influenciados e aí nós, não só na escola de sexualidade como de aconselhamento, começamos a migrar para a ideia mais bíblica como pela missão inteira. Tanto é que uma das escolas que começou a ser desenvolvida lá na Missão Avalanche foi a de Cosmovisão. E a primeira turma, na verdade, ela foi aberta para o público, mas ela foi feita para treinar a equipe da missão. Então, do fundador, que é o Diniz, ao último voluntário que entrou para compor a equipe, estava todo mundo convocado para assistir aquela semana de imersão em cosmovisão bíblica. E foi um divisor de águas na missão. Tanto é que tem havido esse migrar, né, de várias influências para a cosmovisão bíblica em todas as escolas. Eu não estou mais diretamente ligada à formação da grade curricular das outras escolas, porque eu fui me dedicar mais ao Roça do Gerê e à Estante da Andréa, mas, até onde eu sei, tem havido essa intenção, sim, por parte da missão. Em termos de métodos, eu acho que alguma coisa nesse sentido que foi perguntado, não é isso, Kaique? Exatamente. Deixa eu só buscar aqui de novo. Ferramentas ou métodos? Eu acho ainda assim, a primeira coisa que a gente precisa é ter o zelo de manusear bem a palavra de Deus. Isso aí eu acho que não se encerra, mas o máximo que a gente puder manusear as escrituras, é isso que a gente precisa para ajudar as pessoas biblicamente. Nós, como cristãos, ajudando os nossos irmãos ou evangelizando os ímpios para que tenham acesso à boa notícia do evangelho. E aí dá início ao processo de discipulado. Então, do ponto de vista desse discipulado, o que a gente precisa é da palavra de Deus. Agora, eu entendo que nós temos muitos desafios. Então, por exemplo, eu talvez não enfrente o problema da drogadição, mas não significa que eu não tenha lutas de idolatria. Então, se eu domino o princípio bíblico, talvez eu tenha mais condição de fazer uma aplicação na realidade específica daquela pessoa que vem me pedir ajuda. Entende? Então, eu acredito que essa é a hora que a gente pode recorrer à literatura.
existe muita coisa boa, entende? Então, escrita pelos nossos irmãos. Então, eu acho que, mais do que eleger um autor, eu acho que a gente tem que depender da palavra de Deus. E aí a gente pode agora se atrever a ler coisas, a pesquisar autores, a compilar sabedoria, sugestões, dicas, técnicas e aplicar na nossa realidade. Bom, eu utilizo algumas coisas que irmãos já utilizaram no decorrer da história da igreja, entende? Então, por exemplo, escrever carta, você dar tarefa, você passar meditação, ler esse capítulo, observe isso. Eu acho que a gente pode fazer uso dessa tecnologia. Agora, existem realmente irmãos que são muito bons para criar, digamos, para sistematizar a sabedoria. Então, se a gente puder se apropriar disso aí, legal. Eu só acho que a gente tem que fugir de todo tipo de reducionismo quando a gente pensa em ser humano e empobrecimento das escrituras. Então, quando você rotula alguém debaixo de um diagnóstico, eu acho que a gente tem que ser mais sagaz, entende? Existe uma indústria farmacêutica por trás que gera drogas e que precisa de diagnósticos para poder encaixar as suas drogas, porque é um negócio, entende? Existe muito mercado em torno de todos os diagnósticos, dessa questão de diagnóstico todo que é criado à medida que um CID é lançado, que é revisado, DSM, e assim vai, né? Então, eu acho que a gente tem que ser bastante perspicaz nesse sentido. Então, fugir desses reducionismos, né, que estigmatizam o ser humano e ferem a antropologia bíblica. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa ser voraz no sentido de se alimentar da palavra de Deus, porque ela pode ampliar o nosso olhar a respeito do ser humano e apontar para a redenção. Essa questão a respeito do reducionismo é muito importante. Como que todo o problema das outras abordagens cai justamente no reducionismo. E aí não trata caráter, né, Pedro? Por exemplo, exatamente. Você rotula alguém, é bipolar. Vamos lá, então agora a gente precisa de lítio. Tudo bem, você pode dar o lítio pro cara, para estabilizar o humor dele, para ajudá-lo, né, na questão dessas impulsividades e tudo. Mas ele vai ter que tratar o caráter. A pessoa tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, vamos dar Ritalina. Tudo bem, você pode fazer uma experiência com medicamento. Mas ele vai ter que desenvolver o caráter dele. Vai ter que tratar o caráter, vai ter que tratar os ídolos do coração. Então, assim, eu acho que a gente precisa lembrar disso. Não pode sacrificar a antropologia bíblica, porque a gente vai colocar pessoas, inclusive, em risco, porque elas vão ficar eternamente dependentes daquilo que vai ser o meio de redenção para ela, que no caso pode ser a droga. Então, sem isso eu não vivo. Eu não vivo estável, não gero fruto do espírito. Como assim? A conta não fecha, né? Não muda. Não é redentivo, né? É só terapêutico. Isso aí. E trata o sintoma. Sim. Tudo bem. Tem hora que a gente precisa de ajuda para os sintomas, mas a causa continua lá. Claro, claro.